isso aí, nós estamos em mais uma aula pensando no Enem. Já comecei a trabalhar a competência 1 da redação. Vamos saber como a banca vai avaliá-lo. É importante demais. A competência 1, na aula anterior, falei sobre a questão gramatical, como a banca vai avaliar se você acerta ou não. É importante não perder nenhum ponto. Hoje nós vamos trabalhar a competência 2. E a competência 2 do Enem diz respeito ao entendimento da proposta e ao tipo textual. O que você precisa saber? E é claro que eu vou trabalhar com um exemplo de uma redação nota 1000, focando precisamente na competência 2. Fique comigo! Quem está estudando para o vestibular não pode correr o risco de tirar uma nota baixa, não é mesmo? Também não pode correr o risco de perder ponto. Quem precisa de uma área aí muito concorrida ou não, tem que se esforçar. Afinal, a concorrência ela é muito grande. Ultimamente eu tenho trabalhado vários assuntos para vários vestibulares. Estou focando nas últimas aulas para o Enem. Tenho entrado ao vivo trabalhando análise de propostas. Também estou entrando aqui com essas aulas gravadas, especialmente para vocês que estão se preparando, falando das competências e, é claro, eu aproveito para trazer um modelo de redação nota 1000, porque é bom aprender em cima de um modelo que já foi corrigido. Quando pensamos na competência 2 do Enem, pensamos que a banca vai querer avaliar se você acerta o tipo textual, e o tipo textual pedido é o texto dissertativo argumentativo. É aquele texto em que você deve levantar uma opinião sobre o tema tratado na banca. Também, se você vai usar o repertório sociocultural de forma correta. Além disso, é claro, nós temos a parte da estrutura textual, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, se o candidato atende de acordo com o que a banca espera. Isso nós vamos tratar hoje aqui. Com certeza você já deve ter tomado contato com algum material do Enem, geralmente vocês conseguem verificar nas cartilhas que todo ano a banca disponibiliza e outros materiais que a banca também tem disponibilizado, dá para dar uma boa estudada. Com base nesses materiais, nós vamos trabalhar um pouco como a banca avalia a redação, juntando também a minha experiência de longos anos em sala de aula corrigindo redação de aluno. Nós vamos fazer aqui um trabalho legal. Primeiramente, nós temos uma grade específica de correção aqui na competência 2 que vale 200 pontos e são 5 níveis. Aqui, no caso da competência 2, você não pode zerar. Porque se você zerar a competência 2, você zera a redação. 2 pontos cruciais. O primeiro é a proposta. Se você nem sequer atender ao assunto da proposta, você zera a redação. No Enem de 2022, o tema foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Você nem sequer falou em registro. Não falou em nenhum ponto aqui pedido na proposta. Porque para atender a proposta você tem que falar dessa questão do registro civil, que produz invisibilidade e essa garantia de acesso à cidadania no Brasil. Você tem que tocar na frase temática, mas nem sequer você falou no assunto. O que vai acontecer? Vai zerar a redação. Ou existe uma fuga total, que é quando zera a redação, ou existe aquela fuga parcial que se chama tangenciamento. Mas o tangenciamento do tema também não é bom, porque quando o candidato tangencia o tema, ele fica com a nota mínima, fica com 40 pontos na competência 2. É claro que não somente na competência 2, na competência 3 e na competência 5, automaticamente, quando o candidato tangencia o tema, ele já fica com 40 pontos. E você há de convir comigo que 40 pontos não é bom. Imagina em 3 competências. A nota toda da redação do Enem vale 1.000, 200 em cada competência. O candidato deve perseguir a nota máxima. Mas não somente isso leva a nota 0.
Se errar o tipo textual, também vai ser um problema grande. Tem que fazer um texto dissertativo argumentativo. De repente, o candidato resolveu contar uma história. Uma história é o texto narrativo, não tem nada a ver com a dissertação. Ele vai zerar. Ou o candidato resolveu fazer um texto em verso, que é muito bonito, por sinal, uma poesia. Ele vai zerar, é bonito, mas na hora da prova não cabe, não procede. 2 ocasiões nesta competência que leva a nota 0. Por isso, são 5 níveis, não tem espaço para o 0. Mas tem o nível 1, 2, 3, 4 e 5. Cada nível vale 40 pontos. Nível 1 vale 40, nível 2, 80, nível 3, 120, nível 4, 160 e nível 5, 200 pontos. Que é o que você vai conseguir. Aqui, juntamente comigo, nós vamos juntos atrás desses 200 pontos. Pois é, no nível 1, o que você faz ficar com o nível 1? Primeiramente, tangenciar o tema da redação. Se nós temos aqui invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, o candidato falou apenas de registro civil, mas não falou da garantia de acesso à cidadania no Brasil. Ele tangenciou, ele falou apenas uma parte da proposta da redação. Já fica com 40 pontos. 40 pontos na competência 2, 40 pontos na competência 3 e 40 pontos na competência 5. Não é uma nota legal. Não é a nota que você vai buscar, de jeito nenhum. Outro fato que deixa com 40 pontos são traços constantes de outro tipo textual. O candidato faz uma parte do texto em narrativa e outra parte dissertativa. Ele tem que escrever acima de 8 linhas, que abaixo de 7 para baixo linhas, já zera o texto. Então tem que escrever acima de 8 linhas. Ele escreveu 8, 9 linhas de texto dissertativo, mas o restante todo contou uma história. Traços constantes de outros tipos textuais. Algo muito grave que o candidato faz, às vezes na margem do texto, ele costuma marcar com um traço para iniciar o parágrafo, naquela parte do recuo. Marcou ali com um traço, marcou o segundo com o traço, marcou o terceiro com o traço. Isso já mostra que são traços constantes de outro tipo textual, que é aquele tipo de texto que nós fazemos em tópicos. Cuidado ao marcar a margem de recuo do parágrafo. Às vezes, os meus alunos, eles vão medir a margem de recuo do parágrafo e costumam colocar uma bolinha a lápis e esquecem de apagar. Isso é um erro, porque vai mostrar que são traços constantes de outros tipos textuais e vai deixar ali o candidato com 40 pontos. Isso não é legal. Mas sim, subindo um pouco mais o nível, o segundo nível, 80 pontos, que também não é um nível desejável. Aqui, o candidato ele fez a abordagem completa do tema, mas o que aconteceu? Existe introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele não prestou atenção e deixou ali 2 partes do texto, entre a introdução, desenvolvimento e conclusão, 2 partes que a banca chama de embrionária. O que é isso? Pouca produção. Deixou 2 linhas escritas na introdução e 2 linhas escritas na conclusão. Isso é parte embrionária. Já não passa de 80. Fica em 80 pontos. Isso também não é bom. Outro fato que faz com que o candidato fique com 80 pontos automaticamente nesta competência é quando ele deixa uma frase incompleta na conclusão. Ele não terminou a última frase, ou porque o tempo não deu, ele não conseguiu escrever, ou porque o número de linhas não foram suficientes. Se deixar a última frase incompleta, fica diretamente com 80 pontos aqui. E outro fato importantíssimo, se houver partes dos textos motivadores, muitas cópias dos textos motivadores na redação do candidato, não vai passar do nível 2, não vai passar de 80 pontos. Cópia integral. Aí você diz, quer dizer que o Enem pode ali deixar eu copiar alguma coisa.
O que eles dizem é que não pode ter muitas cópias dos textos motivadores. Eu aconselho o seguinte: você está se preparando aí o ano todinho para fazer uma prova. Não vai na hora da redação brincar. Treina para isso. Tem tantas formas para se treinar uma redação, para estudar o conteúdo. Com certeza você vai ter produção própria e vai poder apresentar essa produção própria no dia da prova. É o dia que você é a estrela e tem que fazer muito bem feito. Passando do nível 2, chegando ao nível 3, 120 pontos, não é uma nota ainda desejável, é uma nota mediana. Com 120 pontos, para quem deseja um curso que é muito concorrido, não vai ainda alcançar muito êxito, precisa passar dos 120 pontos. Mas o que faz um candidato ficar com 120 pontos na competência 2? Primeiramente, ele fez a abordagem completa do tema, o texto é dissertativo argumentativo, normal, mas uma das partes do texto, a introdução, desenvolvimento e conclusão, é embrionária. Deixou ali um parágrafo com 2 linhas de produção, suficiente para não passar de 120. Outro ponto importante: se a redação contém 8 linhas e não dá para identificar introdução, desenvolvimento e conclusão, não passa de 120. Porque de alguma forma vão entender que existe ali uma parte que ela é embrionária. Tem que tomar cuidado. Também diz respeito a ficar com 120 o uso do repertório, porque o repertório é algo importantíssimo na redação do Enem. A avaliação do repertório sociocultural é na competência 2. Primeiramente, esse repertório sociocultural, ele precisa ser legitimado em uma das áreas do conhecimento. São aquelas matérias que você estudou durante sua vida inteira, ou na fala de um especialista, ou baseado em um jornal que você leu, ou baseado na letra de uma canção, ou com conceito e definição, ou contexto histórico, tem que ser legitimado. Mas também esse repertório ele deve ser pertinente ao tema, ele deve ser adequado ao tema que você está trabalhando a redação. E deve-se fazer uso produtivo deste repertório. Outro fato importantíssimo: esse repertório não pode ser baseado nos textos motivadores. Porque se os repertórios forem baseados nos textos motivadores, você não vai passar de 120. Pois é. Outro fato importante: o repertório não é legitimado. O que é isso? Ele não é baseado em uma das áreas do conhecimento. O candidato cita a informação, mas ele não comprova. Não diz a fonte, não diz o autor, ele inventa. E por lembrar também ainda sobre os repertórios baseados nos textos motivadores, nem nos textos motivadores, nem nenhuma parte do caderno de questão. Nada, 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 nada. Você deve realmente preparar os repertórios. E ainda tem mais um ponto importante. Se por um acaso o repertório ele for legitimado, comprova-se ali uma área do conhecimento, o candidato informou direitinho de onde tirou, está todo completo nesse sentido, mas o repertório ele não é pertinente ao tema, ou seja, ele não condiz com o tema, não passa de 120. Precisa ficar completo, ele precisa ser legitimado, ser pertinente ao tema e precisa fazer uso produtivo deste repertório. Inclusive, esse uso produtivo é que vai ser a diferença entre o nível 4 e o nível 5. Entre o candidato ficar com 160 do nível 4 e 200 do nível 5. Para ficar no nível 5, o candidato precisa fazer uso produtivo do repertório. É quando ele coloca um repertório que ele é legitimado pelas áreas do conhecimento, ele é pertinente ao tema e ele consegue fazer a ligação entre o repertório e o argumento dele. Ele consegue desenvolver este repertório com as próprias ideias. É claro que a partir do nível 4, as 3 partes do texto devem ser completas. Não pode haver parte embrionária, não pode haver tangenciamento, não pode haver nenhum dos problemas anteriores aos quais eu me referi. E agora nós vamos analisar a redação da candidata Giovana Dias,
de Pernambuco, que fez o Enem em 2021 e conseguiu a nota 1000. Eu retirei a redação da internet, disponibilizada na internet. 2021, o tema da redação foi Invisibilidade, Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. Nós vamos avaliar a competência 2 da Giovana. Ela começa da seguinte forma: em sua obra Os Retirantes, o artista expressionista Cândido Portinari faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis socioeconomicamente, são invisibilizados enquanto cidadãos. Ela aponta aqui o repertório, falando do quadro Os Retirantes, do artista expressionista, e ela já toca no assunto da invisibilidade. Ela está indo pelo caminho correto. No segundo período, ela diz: a crítica de Portinari continua válida nos dias atuais, mesmo décadas após a pintura ter sido feita, como se pode notar a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro civil de nascimento, fator que os invisibiliza. E ela persiste na frase temática, ela agarra, ela não larga, e isso vai ajudá-la bastante. É o que você deve fazer no dia da prova. Não desgruda da frase temática. O último período dela diz o seguinte: com base nesse viés, é fundamental discutir a principal razão para a posse do documento promover a cidadania, outro ponto importante da frase temática, bem como o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem. Apontou todos os pontos da frase temática. Aqui já mostra que ela não vai tangenciar o tema da redação. Isso é importante. É claro que se eu fosse avaliar a redação dela, aqui eu gostaria de algumas mudanças, mas eu sou mais exigente como professora. Mas eu vou me deter apenas na competência 2. Vamos para o desenvolvimento 1, que aqui é o primeiro parágrafo de desenvolvimento da candidata. Ela diz: com efeito. Eu não gosto quando o candidato começa a usar o com efeito no segundo parágrafo do texto, que é o desenvolvimento 1. Sempre o candidato deve pensar em um conectivo que vai introduzir a microtese dele, de acordo com o plano de desenvolvimento dele. Esse com efeito dá ideia de ênfase, efetivamente. Precisaria melhorar esse conectivo, mas tudo bem, nós estamos avaliando a competência 2. Nota-se que a importância da certidão de nascimento para a garantia da cidadania se relaciona à sua capacidade de proporcionar um sentimento de pertencimento. Ela defende a ideia do pertencimento relacionada à segurança que dá o registro civil. Tal situação ocorre porque, desde a formação do país, esse sentimento é escasso entre a população, visto que, desde 1500, os países desenvolvidos se articularam para usufruir ao máximo do que a colônia tinha a oferecer. Visão ao lucro a todo custo, nem se preocupar com a população que nela vivia ou com o desenvolvimento interno do país. Aponta um contexto histórico, e o contexto histórico é repertório sociocultural. Quando aponta o contexto histórico, em seguida ela também levanta o ponto de vista dela, quando ela fala dessa questão da visão ao lucro a todo custo, sem se preocupar com a população que nela vivia ou com o desenvolvimento interno do país. Ela lança o repertório e ela também une esse repertório à visão dela, essa ideia do uso produtivo. Em questão de repertório, ela não vai errar. Em relação à competência 2, realmente ela não erra. Algo que eu gostaria de informar a vocês, embora eu vá falar sobre a competência 4, que é a coesão, em outra aula, aproveitando o que a candidata faz aqui, esse logo é um conectivo conclusivo. E o conectivo conclusivo, o candidato deve colocar no final do período, que é quando fecha o parágrafo, ou no início do parágrafo de conclusão. No lugar desse logo, deveria ser um conectivo de acréscimo. Mas tudo bem, estamos avaliando a competência 2. Logo, assim como estudado pelo historiador Caio Prado Júnior, formou-se um estado de bases frágeis, resultando em uma falta de um sentimento de identificação com o brasileiro. Ela não perde também a questão do argumento dela. E no fechamento ela diz: desse modo, a posse de documentos, como a certidão de nascimento, funcione como uma espécie de âncora para uma população com escasso sentimento de
pertencimento, sendo identificada como uma prova legal da sua condição enquanto cidadãos brasileiros. Embora haja uma repetição da ideia que daria para ter enxugado o texto, ela consegue fazer o uso produtivo do repertório e segurar a ideia desta falta de pertencimento quando o cidadão não possui o registro de nascimento. Em relação à competência 2, realmente ela não erra. Alguns pontos que poderia ser melhorado no texto dela é a questão da distribuição dos parágrafos. Ela faz 3 parágrafos de desenvolvimento. Esse segundo parágrafo de desenvolvimento ficou bem desproporcional em relação ao anterior. Ela faz apenas com 2 períodos, em seguida ela também faz outro parágrafo de desenvolvimento com 2 períodos, sendo períodos longos, então precisaria dar uma melhorada. Acredito que daria para perder ponto também na questão da competência 3, que diz respeito à organização do texto, ao planejamento estratégico. Mas nós estamos avaliando a competência 2, né? Vamos voltar para a competência 2. Ela inicia dizendo: ademais, percebe-se que o principal entrave que impede que tantas pessoas no Brasil não se registrem é o perfil da educação brasileira, a qual tem como objetivo formar a população apenas como mão de obra. Generalizou, deveria ter explicado um pouco mais. No segundo período, ela diz: isso acontece porque, assim como teorizado pelo economista José Murilo de Carvalho, observa-se a formação de uma cidadania operária, na qual a população mais vulnerável socioeconomicamente não é estimulada a desenvolver um pensamento crítico e é idealizada para ser explorada. Novamente, em relação ao repertório, ela consegue fazer uso produtivo, que ela consegue unir ao argumento que ela pretende defender. No terceiro parágrafo, que é o desenvolvimento 3 dela, diz o seguinte: nota-se então que, devido a essa disfunção no sistema educacional, essas pessoas não conhecem seus direitos como cidadãos, como o direito de possuir um documento de registro civil. Assim, novamente, este assim é um conectivo conclusivo, mas o parágrafo tem apenas 2 períodos, sendo esse último período muito longo, falta fluidez de leitura, né? Eu volto a dizer que perderia ponto na competência 1 e perderia ponto na competência 3 por alguns momentos do texto. Mas vamos persistir na competência 2. A partir dessa educação falha, forme-se um ciclo de desigualdade, deveria ser, forma-se um ciclo de desigualdade observada no fato de o país ocupar o 9º lugar entre os países mais desiguais do mundo, segundo o IBGE, já que, assim como afirmado pelo sociólogo Florestan Fernandes, uma nação com acesso a uma educação de qualidade não sujeitaria seu povo a condições de precária cidadania, como a observada a partir do alto número de pessoas sem registro no país. Legal, porque em questão do uso do repertório, ela consegue citar muito bem diversos tipos de repertório e ela consegue fazer o uso produtivo. Realmente bem bacana, bem certinho ela faz. Deixa a desejar em outros pontos na redação. E no fechamento, na conclusão, diz o seguinte: portanto, observa-se que a questão do alto índice de pessoas no Brasil sem certidão de nascimento deve ser resolvida. Para isso, é necessário que o Ministério da Educação reforce políticas de instrução da população acerca dos seus direitos. Coloca o agente. Tal ação deve ocorrer por meio da criação de um projeto nacional de acesso à certidão. Coloca o meio. A qual irá promover nas escolas públicas de todos os 5.570 municípios brasileiros debates acerca da importância do documento do registro civil para a preservação da cidadania, os quais irão acontecer tanto extracurricularmente quanto nas aulas de sociologia. Isso deve ocorrer a fim de formar brasileiros que, cientes de seus direitos, podem mudar o atual cenário de precária cidadania e desigualdade. Pois é, a candidata faz um excelente repertório. Em relação à competência 2, ela cumpre direitinho o que pede a competência 2, ela não tangencia o texto, não muda a questão do texto ser dissertativo, argumentativo, persiste na ideia, ela não perde o foco do argumento, ela consegue fazer um repertório legitimado, pertinente ao tema e de uso produtivo. Então, neste ponto fica perfeito. Deixa a desejar, a meu ver, na competência 3,
na competência 1 também e na competência 4 em relação aos conectivos. Mas em outras aulas nós vamos trabalhar as competências 3, 4 e 5 e vocês devem me acompanhar. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, ativa o sininho e também envia este vídeo a outras pessoas que precisam. Até a próxima!